Hoje estamos trazendo aqui para vocês um nome que é uma referência aqui no Brasil de todo esse movimento de nova era, que tomou conta de todas as camadas. Mina Grezid. Mina, que prazer ter você aqui conosco, depois de tantos anos, né, Mina? Incrível, muito auspicioso a gente estar aqui nesse momento. Esse reencontro significa muito para mim, porque é um sinal de que realmente as coisas estão se somando, é como se várias forças quisessem que as coisas fossem reveladas, fossem ditas, fossem colocadas de todas as maneiras. A verdade e as coisas precisam ser conhecidas em termos de o que é importante, o que é essencial nesse momento no mundo. É verdade. Mina, me conta um pouquinho, ou conta para o nosso público um pouquinho, a tua história. Como é que você chegou a esse ponto, a esse momento? É Tua um... vida profissional começou no teatro, não foi? Foi. Então Foi. conta essa história pra gente. É uma formação de teatro, na Escola de Teatro do Rio de Janeiro, no Conservatório. E de lá eu entrei para o Hair, a montagem do Hair, com a Sônia Braga, e fiz o Hair todo no Brasil. Foi uma delícia, foi uma experiência incrível, com 18 anos. Faço ideia, que época maravilhosa. Passar entre 5 mil moças para fazer o Hair, que tinha estreado em São Paulo, estava vindo ao Rio e tinha uma substituição. E eu entrei e foi uma viagem, uma aventura. E fiquei muito amiga de Adhemar Guerra quando ele fez a segunda peça, a Missa Leiga. Então também participei, e a Missa Leiga era uma missa pela justiça no mundo, e era uma coisa assim meio iconoclasta ao mesmo tempo, e tinha todo um aspecto de estudar as coisas sagradas. Então foi muito interessante, foram dois espetáculos muito reveladores. A gente na época estava em plena ditadura, e era muito... eu comecei assim, eu senti que como atriz eu ficaria sempre limitada a não poder expressar exatamente o que eu queria. Então eu já estudava jornalismo, e aí eu me coloquei mais na mídia mesmo. Comecei a trabalhei com Samuel Weiner. Eu me lembro disso. Na Última Hora, em São Paulo, quer dizer, carioca, e Morando em fui São para Paulo. São Paulo e adorei São Paulo. São Paulo era frio e era diferente do Rio, eu conseguia concentrar minha energia e trabalhar. E durante muito tempo, assim, eu fiz um trabalho político em São Paulo. Pois é, eu me lembro que inclusive você era muito amiga da Ruth Escobar, né? E da Rose Nossa Marie querida, Muraro. e da Rose Muraro, Isso, outra querida. Exato, fui assim um braço direito nos festivais de teatro da Ruth e tudo mais, e sempre assim, trabalhando como uma espécie de uma produtora de mídia, e ao mesmo tempo aprendendo os mecanismos de poder por trás de todo esse mercado, né? E entendendo a desilusão de tudo, e como que as coisas às vezes são tão fabricadas também e tão pouco naturais. Então chegou num ponto, no final da década de 80, eu fui à África fazer um documentário. A gente fazia, eu estava na época casada com um cineasta, e a gente trabalhava com a Blimp Film. Fazíamos Globo Repórter e algumas coisas para o Fantástico. E fiz alguns documentários, e a África foi um documentário que a gente foi para o primeiro festival de cultura negra, e foram artistas brasileiros, Paulo Moura, Gilberto Gil, e tudo assim, no frescor, a primeira vez que a comunidade negra do mundo se reunia. E lá eu descobri questões brasileiras, questões ligadas a racismo, que eu nunca tinha percebido. E eu me envolvi muito, em vez de simplesmente mostrar o que a gente tinha registrado desse imenso encontro para os meus amigos brancos. Eu disponibilizei isso para a comunidade, reuniões começaram a acontecer na minha casa. Foi uma coisa tão natural, era tão assim, espontâneo e verdadeiro. E eu fiquei muito amiga do Abdias do Nascimento, que na época era o único que espinafrava a democracia racial brasileira, né? Que ele falava que colocava como uma falácia. E eu, assim, ouvi ameaças de morte, sabe, de embaixador brasileiro levar você no aeroporto e dizer, cuidado com o que você vai... Porque na época eu estava com a Visão e depois com a Isto É.
a primeira Isto É, com Mino Carta, né, e tudo mais. E foi uma experiência incrível de lutar, assim, estar na hora certa, no momento certo, para ajudar que o movimento acontecesse. E foi criado, dentro de uma redação da Isto É, nasceu o Movimento Negro Unificado, porque assim, vinha o 13 de maio, discutia-se a validade da data, então juntei as lideranças que não se conheciam, porque eu viajava, mas eles não tinham como se conhecer, então juntamos assim, 20 líderes de todo o Brasil que não se conheciam, Abdias pelo telefone dos Estados Unidos, porque ele estava em exílio, e aquela matéria assim ocupou 20 páginas da revista, foi uma coisa imensa. Só não teve mais porque o Aldo Moro tinha sido sequestrado e teve aquela coisa, e aí perdemos algumas páginas porque era uma questão muito importante também. E aquilo ali, depois, eles ficaram conversando todo aquele fim de semana. E dali nasceu o movimento negro. Então, assim, e eu tive outro dia, inclusive, houve uma homenagem em São Paulo. E eles falaram, assim, eu senti que o movimento está radical, e eu não tenho mais muito a ver com isso, porque a minha vida foi tão para o mundo interior e tanto para outro tipo de ação. Pois é, Mina, essa passagem da ação externa ou do desejo de modificar, de ajudar o mundo externamente, como esse movimento do negro, como é que você passou do externo para o interno, ou seja, que mergulho foi esse? Um processo de consciência, né? Uma coisa grande salto, né? O que te levou? A espiral da consciência vai levando a gente. Então, o que te levou a isso? A própria percepção de mim mesma, do que era essencial, de que eu não podia salvar o mundo se eu não soubesse quem eu era. Perfeito. E na medida em que eu comecei a mergulhar dentro de mim através de terapias fui para a Califórnia e lá foi um processo incrível de aprendizado, com muitas técnicas, com grupos sufis, com budismo. Me liguei ao Rajneesh, ao Osho. Em que ano foi isso? Isso foi em 82 até 86, anos 80, né? Tinha havido houve uma coisa muito forte, muito impactante com uma viagem que eu fiz ao Oriente Médio, onde eu entrevistei o Arafat. Foi exatamente em 1980, anos até antes da Marília entrevistar ele depois, né? Foi um documentário que a gente fez com a delegação de senadores, deputados brasileiros, que não fizeram nada quando voltaram ao Brasil. E você perceber a questão, perceber a verdade em relação a algumas coisas e perceber que é uma luta que não tem saída. Então, assim, houve bombardeios, eu vi crianças mortas com bombas de fragmentação em forma de bonecas pintadas. Quer dizer, que a criança pegava e aquilo explodia. Quer dizer, eu percebi a maldade do mundo de um jeito que mexeu muito comigo. E daí que eu teve aí realmente, eu me lembro que eu peguei a minha caderneta de endereços, que na época, por ter trabalhado com Ruth e outras coisas, qualquer pessoa no Brasil atendia meu telefone. E eu joguei essa caderneta fora, no mar, que eu falei, eu não quero esse tipo de poder. Eu não quero isso, eu quero realmente o que eu posso fazer de verdade. Então, fui em busca de um trabalho interior. E me trabalhei muito, viu? O que foram de grupos de encounter e de renascimentos e de tudo que você pode imaginar, de todas as técnicas da terapia transpessoal. E ainda continuo no processo, porque ele não termina, né? Ele não termina nunca. E cada vez mais espiritual, e cada vez mais tranquilo e mais feliz.